Olá pessoal, interpretar um super-herói é algo muito legal. Afinal, já faz tempo que os filmes de quadrinhos e de outros tipos de ficção científica deixaram de ser diversão só para os nerds. Hoje em dia, quase todo ator que se preze pode se gabar de seu papel em um filme desses que é sucesso de bilheteria. Mas o que fica incrível na telona muitas vezes é praticamente uma tortura durante as filmagens. Figurinos. Os figurinos incomuns que os super-heróis usam podem se tornar um verdadeiro pesadelo para os atores. Roupas extremamente justas, muita maquiagem, vários apliques. Nossa, no vídeo de hoje vamos falar justamente sobre essas coisas. Vamos lá. Homem-Aranha. Com certeza, todos os atores que fizeram o papel desse super-herói podem contar algo assustador sobre sua roupa. Basta dar uma olhada em como o tecido gruda no corpo dos atores para entender que eles não estão nada confortáveis ali dentro. O Tom Holland e seu antecessor Andrew Garfield já até falaram sobre isso. O figurino é apertado e muito quente. Para usar o banheiro, por exemplo, o ator tinha que dar um jeito de tirá-lo e acabava ficando completamente nu. E isso não era nada simples, especialmente considerando que os paparazzis estavam constantemente nas redondezas do set, na esperança de conseguir uma foto surpreendente. Ou seja, uma verdadeira tortura. Dizem que as orações do Andrew Garfield foram ouvidas e na versão seguinte, os figurinistas acrescentaram um zíper ao traje do Aranha. Pantera Negra. Há muito tempo que os fãs esperavam a chegada às telonas de um super-herói chamado Pantera Negra. E quando isso aconteceu, a maioria deles ficou bastante satisfeita, principalmente com o figurino. Ele escondeu o Chadwick Boseman completamente sob um material preto e deixou o ator realmente parecido com o personagem dos quadrinhos. Mas o próprio Chadwick não ficou nada entusiasmado com seu figurino. Obviamente que a princípio ele ficou inspirado e sentiu uma grande responsabilidade, mas logo ficou claro que era simplesmente impossível vestir a fantasia de Pantera Negra sozinho. O Chadwick tinha que pedir ajuda aos assistentes e controlar sua respiração para não sofrer um ataque de pânico. A roupa era muito justa, isso sem falar do calor, que obviamente não deixava a experiência mais confortável. Parece que para atuar em um filme de super-herói, você também precisa ser um pouco herói. Mystique. Entre os personagens dos quadrinhos da Marvel, há muitas pessoas chamativas e incomuns, e que não são realmente pessoas. Uma dessas personagens é a Mystique. A bela de pele azul e olhos amarelos foi para as telonas no início dos anos 2000. Primeiro ela foi interpretada por Rebecca Romijn. Depois, Jennifer Lawrence assumiu o comando e, embora tenha passado muito tempo, eles decidiram pintar a atriz com a mesma técnica. A pintura era feita por 7 maquiadores especialmente treinados e levava 6 horas. Primeiro, aplicavam escamas de silicone em algumas partes do corpo da atriz para criar o efeito de pele de réptil. Depois, aplicavam 3 camadas de tinta azul com um aerógrafo e em seguida outras 5 camadas de tinta de outros tons para criar um relevo. Obviamente que isso deixava seus vestígios e Lawrence começou a ter uma reação alérgica. A atriz até pensou em abandonar o papel. Dá pra entendê-la. Afinal, não vale a pena participar de um filme de sucesso se você ganha acne, bolhas e inflamações por todo o corpo em troca. Mas no final uma solução foi encontrada. Um traje ultra fino foi criado especialmente para Jennifer. Ele deixava apenas uma parte do corpo descoberto e exigia muito menos tinta. Além disso, a Mystique começou a aparecer cada vez mais disfarçada de humana, o que não exigia nenhuma pintura azulada. C3PO. O ator britânico Anthony Daniels é mais conhecido por seu papel como C3PO na saga Star Wars. E isso não é surpreendente, afinal Daniels estrelou em todos os filmes da série, apesar de nunca ter mostrado o seu rosto. Inicialmente o ator se recusou a se encontrar com George Lucas e fazer testes para o papel, mas o agente era persistente. Foi assim que a saga ganhou um dos seus androides mais famosos. Daniels experimentou o traje completo apenas um dia antes do início das filmagens. Talvez seja por isso que ele não
não desistiu do papel, afinal já era tarde demais. A armadura de plástico não era particularmente confortável. O figurino composto de partes separadas simplesmente não era adequado para movimentos bruscos ou caminhadas rápidas. Então Daniels permanecia no papel mesmo quando o diretor gritava "corta". Além disso, no calor o plástico aquecia e se quebrava constantemente, e surgiam fragmentos afiados que podiam machucar a pele. Dizem que o ator até se machucou e precisou usar vários curativos. Batman. O principal defensor de Gotham apareceu em uma variedade de adaptações e foi interpretado por muitos atores. Os figurinistas criaram várias roupas para ele, começando com os trajes engraçados dos anos 60 e terminando com a armadura dos filmes de Zack Snyder. Tudo incrível e estranho ao mesmo tempo. Cada ator que fez o papel de Batman enfrentou certos problemas no set. Nos quadrinhos, tudo era bem simples. O Cavaleiro das Trevas usava um traje forte o suficiente para parar balas e impedir facadas, e flexível o suficiente para que pudesse pular em telhados, lutar e dirigir seu carro. Mas recriar isso na telona não era nada simples. Quando Tim Burton resolveu dirigir o filme, ele decidiu que Michael Keaton faria o papel principal. Mas havia um problema. Keaton era um cara de porte médio, nada parecido com a montanha de músculos cobertos de látex dos quadrinhos. Sobrou para os figurinistas resolver o problema. Eles criaram não apenas um traje, mas toda uma armadura pesada e apertada. O ator até começou a ter claustrofobia. É por isso que Keaton é tão sombrio nas cenas. É impossível relaxar usando algo assim. Em Batman: O Retorno, eles fizeram um outro figurino de material mais flexível e finalmente adicionaram um zíper. Pois é, na versão anterior não havia esse elemento simples e necessário. Não é de surpreender que Keaton não estivesse entusiasmado com a primeira Bat-roupa. Vision. Fazer personagens de uma cor incomum na telona é sempre um desafio para os figurinistas e maquiadores, mas são os atores que sofrem mais com isso. Imagine só, você precisa acordar muito cedo, tipo às 5 da manhã, ser maquiado por várias horas e depois colocado em um traje incrivelmente justo que não deixa entrar nenhum ar. É claro que ele se ajusta ao corpo muito bem, mas esse mesmo corpo não fica nada confortável. Paul Bettany, que fez o papel do Vision, disse que usava meditação e leitura para lidar com as sensações desagradáveis que precisava sentir todos os dias. E se o problema do calor era resolvido com a ajuda de um sistema de pequenos tubos nos quais circulava água gelada, não dava para se livrar da sensação de abafado e da falta de ar constante que deixavam algumas pessoas mal só de pensar. Mas Bettany é um verdadeiro profissional e passou por esse desafio repetidas vezes. E no final do dia se livrava da maquiagem e dos apliques de borracha no rosto em apenas alguns segundos com alegria. Esperamos que os maquiadores não tenham visto isso. Godzilla. Hoje em dia, a computação gráfica é usada para criar o monstro gigante que subiu à superfície e destruiu tudo em seu caminho. Mas em 1954, quando o primeiro filme da série Godzilla foi lançado, tudo era diferente. Inicialmente, o diretor de efeitos especiais queria filmar o monstro com a ajuda de um simples boneco, mas foi forçado a abandonar essa ideia. O traje de Godzilla consistia em varas de bambu, arame, malha de arame e látex. A primeira versão pesava 100 quilos. Não esqueçam que o ator precisava usar esta roupa. Para imagens de longe, foi criado um boneco mecânico menor operado à mão. Mas no resto das cenas, o papel de Godzilla era feito por pessoas reais. Uma dessas pessoas era Haru Nakajima, escolhido por sua força e resistência. Durante a primeira prova do figurino, Nakajima desmaiou dentro do figurino devido ao látex pesado e aos materiais pouco flexíveis. Por isso, foi criada uma versão mais leve, mas mesmo assim o ator não conseguia usá-la por mais de 3 minutos. Depois disso, ele simplesmente desmaiava. Não é de surpreender que o Nakajima tenha perdido 9 quilos durante a filmagem, mas todo esse sofrimento não foi em vão. O filme deu origem a uma franquia que se tornou a mais longa da história. Lanterna Verde. Já sabemos como funcionam as coisas se os figurinos são justos ou pesados e desconfortáveis. É difícil usá-los, a maquiagem e os apliques coçam. Interpretar usando essas coisas não deve ser nada fácil. Então talvez seja melhor não torturar os atores e simplesmente desenhar as roupas no computador. Bem, essa não é uma ideia tão boa quanto possa parecer à primeira vista. Obviamente, usar o CGI é possível e às vezes necessário, mas é preciso ter cuidado, caso contrário, acabamos com outro Lanterna Verde. A roupa de Hal Jordan foi totalmente modelada em computador e o resultado foi muito ruim.
Não é de se admirar que os fãs tenham ficado horrorizados ao ver isso aqui na tela. Parece que o próprio ator Ryan Reynolds odiou o figurino digital. O ator ficou tão chateado que até lançou algumas alfinetadas pro Lanterna Verde no filme do Deadpool. Lembram do momento em que Wade insistiu que seu traje não fosse verde e animado? Pois é. O Coisa. A primeira adaptação cinematográfica dos quadrinhos do Quarteto Fantástico foi, digamos, não muito boa, apesar do sucesso comercial. Ainda assim, os críticos elogiaram a atuação de Michael Chiklis. Ele era um verdadeiro fã da Marvel e sonhava em fazer o papel do Coisa se o filme do quarteto fosse filmado. E os sonhos de Michael se tornaram realidade. Mas ele nem imaginava as dificuldades que teria que enfrentar no set. O ator passou por uma verdadeira tortura, já que o filme foi filmado em 2005 e, portanto, ainda não havia tecnologia para fazer o figurino do Coisa no computador, o que talvez não seja tão ruim se pensarmos no Lanterna Verde. No entanto, Michael Chiklis precisava sempre vestir uma espécie de casaco laranja pesado criado pelos figurinistas. Uma espessa camada de maquiagem era aplicada no rosto do ator, o que o tornava simplesmente irreconhecível. Dizem que quando a esposa de Michael veio ao set pela primeira vez, ela ficou muito chateada porque o marido estava completamente escondido debaixo de um figurino enorme. Mas o número de camadas não era o único problema. A roupa do Coisa era insuportavelmente quente. Imagine que você está preso em uma sauna portátil e anda com ela pra lá e pra cá. E não é só isso, você precisa atuar bem enquanto isso. O Michael ter concordado em estrelar a sequência do filme mostra que seu amor pelos quadrinhos era real. Afinal, é pouco provável que alguém faça isso apenas por dinheiro. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.